Olá, amigos. Eu fiz uma pergunta ontem no meu Facebook e também no meu Instagram, onde eu questionei a respeito de um texto muito conhecido de Apocalipse 3, verso 20. Bom, antes de responder a esta pergunta, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Paulo César Oliveira, não o árbitro de futebol, mas eu sou formado em teologia pelo NASP, Campus Engenheiro Coelho, lá em São Paulo, e isso eu me formei em 2009, então já fazem aí um pouquinho mais de 10 anos. Depois disso eu estudei, continuei estudando bastante, gosto muito de estudar. Eu fiz um mestrado em teologia pastoral por um seminário em Minas Gerais. Este mesmo seminário depois eu pude fazer duas especializações, uma em capelania e outra em missiologia. Bom, eu fiz uma pergunta a respeito de um detalhezinho que eu acho muito interessante neste texto. Apesar de muitas vezes nós citarmos esse texto e conhecermos o de cor, eu sei que tem muita gente que nunca reparou nesse detalhezinho. E eu digo que sei porque eu já conversei com muitas pessoas e elas me disseram isso. Paulo, eu não tinha reparado esse detalhe no texto. Bom, que detalhe é este? Apocalipse 3, verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Bom, qual que é a ideia aqui? Qual que é o detalhezinho neste texto? Veja, o texto diz assim: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Quando alguém está à porta e está batendo, o que você espera ouvir? Não é o som da batida? Pois então, o texto diz que se ouve o som de uma voz, mas como se ouve o som de uma voz se o texto diz que a pessoa está à porta e está batendo e não chamando? E muitas pessoas me responderam ali no Facebook e também no meu Instagram, e alguns me responderam de forma particular. Talvez tivesse um pouquinho de receio de não responder de forma correta, mas a ideia aqui não era avaliar o seu conhecimento bíblico, teológico, mas sim estudarmos juntos, crescermos juntos, porque este é o exercício da fé. Tá? Então, eu estou respondendo aqui e eu vou postar esta resposta no meu Instagram, no meu Facebook, também no meu canal no YouTube. E convido vocês até a conhecerem o meu canal. Lá eu tenho alguns sermões, alguns estudos, algumas respostas que eu dou a algumas perguntas que são feitas para mim diretamente, tanto pelo meu WhatsApp como por outros meios. Eu convido você a conhecer, tá? E juntos estudar comigo e compartilhar os vídeos para que pessoas também sejam alcançadas por esta mensagem. Tá? Eu vou deixar o link depois na descrição de cada uma das minhas redes e convido você também a enviar perguntas. Às vezes você tem alguma dúvida e na medida do possível a gente vai respondendo. E só lembrando então, esse texto de Apocalipse 3, verso 20, ele está em um contexto. O contexto dele são as 7 igrejas que descrevem 7 períodos diferentes da história do mundo. Começando lá por Éfeso, no período de Jesus e os apóstolos, vindo até Laodiceia, que nós entendemos ser justamente o período que nós vivemos, o último período da história da humanidade, o período que antecede a volta de Jesus. Bom, você está ouvindo um barulho ao fundo, eu estou numa praça aqui pertinho da minha casa, quis aproveitar que hoje está um dia muito bom aqui em Porto Alegre, está uma temperatura muito agradável, eu quis fazer na rua em vez de fazer em casa, e a gente tem isso, o sol ambiente. Bom, então Apocalipse 3:20 está neste contexto do fim. Tá? Eu vou postar no meu Instagram ainda hoje, eu convido você a se inscrever lá, me seguir no meu canal, tá? No meu perfil melhor, lá no Instagram, porque há uma linha muito interessante dentro das 7 igrejas, que é uma linha que mostra com relação à volta de Jesus, o período da volta de Jesus, e esta linha também talvez muitas vezes não é bem percebida, porque ela traça um perfil da... fugiu a palavra agora? Estrutura linguística do texto. Tá? Então convido você depois a conhecer lá o meu perfil no Instagram, a segui-lo também, e lá vai ter muitas dicas de outras coisas mais. Vou postar lá hoje esta linha linguística do grego, que mostra com detalhes algo magnífico a respeito da volta de Jesus dentro das 7 igrejas. Daqui uns dias eu vou postar também uma explicação daquele texto de Apocalipse 16, quando fala do Armagedon, diz assim, que são 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que esses espíritos são semelhantes a rãs? Você sabe por quê? Convido você então a conhecer o meu Instagram,
tá? E se inscrever lá, melhor seguir lá, porque eu vou estar explicando isso também lá. Muito bem, vamos terminar aqui respondendo então por que o texto diz estou à porta e bato, mas o que se ouve é o som de uma chamada. No período em que João escreveu o Apocalipse, o costume na época e também anterior à época não era chegar na casa de um conhecido e bater a porta. Antes, se chegava à casa de um amigo e chamava-se pelo nome daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu chegar à casa de um amigo, eu não iria bater a porta dele, eu chamaria-o pelo nome e ele então, ao ouvir a minha voz, ele entenderia, o Paulo está lá na frente de casa. E então, reconhecendo a minha voz, abriria a porta da casa e eu entraria. O próprio Jesus, em João capítulo 10, quando ele fala da relação pastor e ovelha, ele nos dá essa ideia, porque ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. Então, era uma questão cultural da época. E nós temos relatos, não só esse relato bíblico, mas extra-bíblico. Quando nós estudamos historiadores que viveram próximos àquele período ou naquele período, nós vemos que eles também descrevem esta cena. Então, quando é que se batiam as portas? Se batiam as portas só em caso de extrema urgência, como por exemplo, um exército que está vindo para atacar a cidade. Então, como a mensagem é extremamente urgente, não dava tempo de apenas chamar a pessoa e esperar com que ela atendesse meu chamado ao reconhecer a minha voz. Então, além de se chamar, também se batia às portas, porque a mensagem era urgente. E quando eu falo isso, eu lembro de uma ocasião em que o meu filho, Mateus, ele era bem pequeno ainda, e ele gostava muito, ainda hoje gosta de mexer com os animais, e um cachorrinho que existia lá em nossa casa, ele mexeu com o cachorro e o cachorro veio para mordê-lo, e ele então veio correndo para entrar em casa, só que a porta estava trancada, e ele então, ao perceber aquilo, e diante de uma mensagem urgente, porque se não abrisse a porta o cachorro iria mordê-lo, ele começou a gritar, chamar por mim e a bater na porta. A urgência da mensagem, eu vou ser mordido, levou o Mateus a não só chamar, mas bater a porta. Quando o Apocalipse descreve que ele está à porta e bate, mas se ouve a sua voz, Jesus está dizendo assim, a mensagem é urgente. Nós estamos na última fase da história deste mundo, estamos no período de Laodiceia. Não dá mais tempo apenas de bater. Não posso apenas esperar que você reconheça a minha voz e abra a porta. É hora de chamar e bater. É hora de você ouvir a mensagem, porque ela é de extrema urgência. E a urgência aqui é que Jesus está voltando. E diante dessa urgência, a pergunta a ser feita é, eu estou preparado para encontrar o meu Senhor? Estou eu preparado para ver Jesus voltar? Eu gostaria que você comentasse isso comigo. Olha, Paulo, sim, eu estou preparado, porque faço isso, me sinto preparado por causa disso, ou não, eu não estou preparado, eu não me sinto preparado por causa disso. Tá, comenta comigo, pode comentar aqui, se você está vendo esse vídeo no Instagram, comenta para mim, se você está vendo no Facebook, comenta para mim, se você está vendo no YouTube, comente aqui no YouTube para mim, porque através disso a gente vai poder, quem sabe, ajudá-lo, orientá-lo e ser útil para que você se sinta cada dia mais preparado e realmente não só se sinta, mas esteja preparado para a volta de Jesus. Ok, meu amigo? Te agradeço por ter respondido. Espero que você tenha entendido também agora e que possamos trocar mais ideias juntos, estudar juntos e assim aguardar o retorno do nosso Senhor Jesus. Forte abraço!